Sejam bem-vindos à aula da planilha de precificação. Galera, muita atenção aos detalhes dessa planilha, muita atenção ao conceito, porque a minha visão de precificação de serviço é uma, talvez se você analisar outros influenciadores, eles darão outra visão de precificação de serviço. Quer dizer que um está certo e um está errado? Não, são convicções diferentes. A minha convicção está muito atrelada ao conceito da administração, o que está nos livros de administração. Basicamente, a grande diferença ela está ligada ao critério de rateio. O que seria isso? O custo fixo da empresa, vamos supor que seja 15 mil reais. Ele precisa ser atrelado a cada procedimento. Então vamos lá, se eu tenho um custo fixo de 15 mil, quanto que isso representa no meu corte? Quanto que o meu corte lá de 30 reais, ele está pagando desse custo fixo de 15 mil reais? Então alguns influenciadores, eles falam que você deve utilizar o volume de serviços para poder fazer esse rateio. Então eu pegaria 15 mil reais, se eu fiz 1000 cortes de cabelos, eu pegaria 15 mil reais, que é o custo fixo, dividiria por 1000 e eu acharia o custo por corte. Mas na prática, a gente tem que entender o seguinte, serviço é igual a tempo. Aquela máxima de tempo é dinheiro, no serviço é fundamental. Por quê? Se eu executo um corte em 15 minutos, eu tenho uma margem de custo fixo. Se eu executo o corte em 30 minutos, é outro custo fixo. Por quê? Porque eu tenho esse custo para manter a minha empresa aberta em determinado tempo. Então, para eu manter minha barbearia aberta, por exemplo, durante 10 horas, eu tenho um custo. Aí, se eu tenho 30 minutos de execução de corte, esse custo é um. Se eu tenho 15 minutos de corte, esse custo é outro. Vamos para a prática aqui, que é bem confuso. Vamos para a prática aqui para vocês entenderem. Então, olha só, aqui você vai preencher os dados da sua barbearia, você vai colocar um nome, a taxa de cartão no crédito, sempre coloca a taxa mais alta, então vou deixar aqui 1,99, por exemplo. O imposto, se você for MEI, mantém 0. Se você já estiver no Simples, pergunte ao seu contador qual é a sua alíquota de serviços, ok? Vou deixar aqui 6%, como se vocês já estivessem no Simples. 40% coloquei como comissão de serviço, você vai colocar de acordo com a sua realidade. Número de profissionais, você vai preencher aqui quantos profissionais tem trabalhando na sua empresa, vou deixar aqui 4. Custo fixo, vou manter os 15 mil que eu dei de exemplo. Dias de funcionamento, 26. Para quem trabalha de segunda a sábado, pode manter 26. Se você trabalha de terça a sábado, coloque 22 dias. Beleza. Aqui, você vai preencher o serviço que você vai precificar. Aqui eu vou precificar corte, barba, sobrancelha, selagem e platinado, para vocês entenderem. O tempo gasto em minutos em cada um desses procedimentos. Lembrando, platinado, selagem, que tem tempo de descanso, você vai colocar aqui o tempo de trabalho. Desconsidere o tempo de descanso. E aqui o preço, quanto você cobra em cada serviço. Então vamos lá. O corte de cabelo aqui 35, vou manter. A barba 30, sobrancelha 10, selagem 50 e platinado 150. Com esses tempos aqui, corte 30 minutos, barba 20, sobrancelha 5, selagem 60 minutos, 1 hora, né? E o platinado 1h30, 90 minutos. Beleza. Quanto tempo que a minha barbearia funciona por dia? Vou deixar aqui 10 horas. Beleza. Aí aqui a planilha já dá alguma análise da precificação. Então o meu corte de R$35, o custo fixo, ou seja, os 15 mil reais, dentro desses 30 minutos de corte, que aqui eu tenho 3 profissionais nessa barbearia, ele chega a R$ 7,21. Então, qual que é a margem que esse corte está me dando? 33,81%. Perfeito, uma margem muito boa. Acima de 20%, a planilha vai ficar com essa margem verde. Qual o ponto muito importante que vocês precisam entender? Quanto maior a escala da sua barbearia, maior vai ser a sua margem de lucro. Por quê? Porque o seu custo ele praticamente se mantém. Então você tem 15 mil reais para manter uma barbearia funcionando durante 10 horas por dia e você coloca uma cadeira a mais, esse custo vai subir muito pouco mediante o valor de faturamento que essa cadeira a mais pode te dar. Então você sobe o custo, dilui por mais profissionais. Então a cada profissional que você coloca, o seu custo fixo por procedimento cai. É uma matemática muito bacana. Você aumenta seu faturamento e diminui o custo. Muito bacana.
E aqui, esse corte de R$ 35,00, ele está dando de lucro R$ 11,83. Matheus, mas aqui eu não coloquei gola higiênica, não coloquei Gillette. Por quê, pessoal? Na composição de custo fixo, eu sempre oriento: separe um valor para insumos. Coloque ali a sua base de gasto de insumos mensal. Por quê? Porque senão a gente teria que entrar numa riqueza de detalhes muito grande. O gilete que você utiliza para fazer a sobrancelha, a barba e o corte, a gente teria que colocar em cada um desse tipo de serviço. Então, assim, separe um valor para insumos gerais da barbearia, que ela precisa para poder funcionar, como, por exemplo, gilete, gola higiênica, e aí a gente vai entrar no detalhe dos produtos em alguns serviços. Então, vamos lá. A barba gera 38,38% de margem de lucro, uma margem excelente. A sobrancelha sempre é um dos maiores, porque o tempo de execução é muito baixo. 42,39% de comissão. Aqui, a selagem, olha só, a gente já tem a selagem em vermelho, por quê? Abaixo de 20%, deu 19,56%. Vamos ver se isso está condizente. O preço de venda da selagem é R$ 50,00. O custo fixo, mediante o tempo que a gente colocou, R$ 14,42. Vou pular o custo de aquisição, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A taxa de cartão deu R$1,00, a comissão 20, o imposto 1,80 e o lucro 9,78. Não está dando prejuízo, apenas não está dando o lucro que a gente esperava. Por que esse custo de aquisição aqui está R$3,00? Vamos lá. Eu coloquei aqui que na selagem a gente tem o custo do produto, da selagem, dos produtos que você utiliza. Então eu coloquei aqui um custo de R$ 150,00 para fazer 50 procedimentos. Ou seja, gerou um custo de aquisição desses produtos de R$3,00. Então, muita atenção. Aqui você vai poder preencher até 3 produtos que você utiliza direto na execução desse serviço. Por isso que eu não coloco gola higiênica e Gillette, porque esses são produtos de custo direto, certo? Beleza. Aí vamos para o platinado. Olha só. O platinado ele tem um valor agregado muito bom, porque o faturamento dele costuma ser muito alto. Então, R$150,00, eu tenho os mesmos R$14,42 aqui de custo fixo. O custo de aquisição, R$10,25. Por quê? Porque eu tenho R$200 um produto que eu faço 50 procedimentos. Eu tenho outro produto que custa R$25, que eu faço 4. Aqui seria a tinta, né? Aqueles tubos de tinta. Eu faço 4 cabelos ali com ela. E aqui seria, por exemplo, o OX, mas você vai colocar os produtos que você utiliza. Você entende cabelo muito melhor que eu. A planilha já vai dar aqui o custo de aquisição. Sobrou R$ 56,94. E a margem de lucro de 37,96%. Olha só, uma margem excepcional que dá um valor muito legal de lucro líquido, né, de R$ 56,94. Galera, é muito importante que vocês façam essa planilha com muito cuidado nesse custo dos produtos. Não coloque isso em todos os serviços, coloque apenas nesses serviços bem específicos que utilize de fato um produto. Por exemplo, uma hidratação, que você tem que comprar hidratação para fazer, e aí você coloca aqui a quantidade de procedimentos que você consegue fazer com aquele produto. Você precisa ter isso mensurado. Ah, eu não sei. Dá uma olhada no rótulo, se tem, pergunta para o fabricante ou para o vendedor desse produto quantos procedimentos você consegue fazer para você conseguir precificar da forma mais correta possível. Galera, eu sei que essa planilha ela é complexa, e ela é mesmo, porque precificação é complexo, mas se qualquer dúvida que tiver, como eu já falei, pode me chamar que eu vou ter prazer em atender. Valeu? Tamo junto!